Quanto LSD você deve dar a um elefante? Bem, para uma pessoa razoável, provavelmente nenhuma é a resposta certa. E se você precisasse disso para um experimento científico? Na década de 1960, a CIA desenvolvia o projeto ultra secreto MKUltra, buscando entender como drogas como o LSD poderiam alterar o comportamento humano. E é aí que os elefantes entram, porque normalmente eles são bem dóceis, mas às vezes simplesmente perdem o controle. A hipótese era que essa mudança de comportamento seria causada pela liberação de uma substância parecida com LSD, presente naturalmente no cérebro deles. Então, se isso for verdade, administrar LSD a um elefante dócil poderia reproduzir esse comportamento. A questão era: qual a quantidade de LSD necessária para provocar uma reação psicológica em um elefante, mas não tão grande para causar danos? Bem, os pesquisadores não sabiam, pois LSD nunca havia sido dado a um animal tão grande. Mas eles sabiam que a dose segura em gatos era em torno de 0,3 miligramas. Agora, como um elefante tem cerca de 1000 vezes a massa de um gato, eles pensaram: vamos dar 1000 vezes a dose. Eles receberam aprovação para realizar o experimento em Tusko, um elefante indiano do zoológico Lincoln Park, em Oklahoma. E lá, eles injetaram nele quase 300 miligramas de LSD, mas em menos de 5 minutos, Tusko trombeteou, desabou, caiu com força no lado direito, defecou e entrou em estado de mal epiléptico. Eles administraram alguns outros medicamentos na tentativa de reanimá-lo, mas Tusko morreu logo em seguida. Eles erraram ao supor que a dosagem segura de medicamentos aumenta linearmente com a massa. Não é assim. E acontece que há muitas coisas assim que não escalam da maneira que você esperaria. Por exemplo, pegue o menor mamífero em massa, o musaranho etrusco, e o maior mamífero terrestre, o elefante da savana. Qual você acha que tem mais batimentos cardíacos ao longo de toda a sua vida? Um elefante africano tem cerca de 1 bilhão de batimentos cardíacos durante a vida, e um musaranho etrusco também tem 1 bilhão de batimentos cardíacos ao longo da vida. E um wallaby também 1 bilhão, e uma preguiça de 2 dedos, 1 bilhão de novo. Praticamente todo mamífero, não importa em que ambiente viva, qual o tamanho, ou mesmo se vive por 1 ano ou 100 anos, todos têm cerca de 1 bilhão de batidas cardíacas do nascimento até a morte. Por que 1 bilhão e não 1 milhão ou 1000? Não são esses outros números. Ou seja, todo mamífero, exceto um. Este vídeo se baseia principalmente no livro Escala, de Geoffrey West. Se você quiser saber mais, vou colocar um link para ele na descrição. Curiosamente, só de saber a massa de um mamífero, é possível prever várias características biológicas, como frequência cardíaca, produção reprodutiva e longevidade. Também vale para cidades. Se você souber a população e a localização, isso permite prever tudo, desde salários médios e registros de patentes, até taxas de criminalidade, prevalência de doenças e até mesmo a velocidade real com que os pedestres andam. Então, como isso é possível? Para isso, precisamos voltar ao caso de Tusko, o elefante. Os pesquisadores assumiram que a dosagem segura de um medicamento é proporcional à massa. Dobrou a massa, dobra a dose, porém, a velocidade de processamento de compostos químicos por um animal não depende diretamente da sua massa. Depende mais da sua taxa metabólica, ou seja, do número de calorias que ele usa em um determinado período de tempo. Muita coisa acontece no seu corpo. Seu coração está bombeando. Isso consome energia. Você está movimentando os alimentos. A digestão consome energia. O funcionamento do cérebro, respirar e todas as suas ações consomem energia. Para um gato, em um único dia, ele precisa de aproximadamente 250 quilocalorias de energia usadas por todos os seus trilhões de células. Mas as células de um gato não têm nada especial. Se você observar células de gato e elefante no microscópio, você vai perceber que elas têm tamanho semelhante, composição parecida e desempenham os mesmos tipos de funções. O mesmo vale para outros animais. Resumindo, os componentes básicos dos animais são sempre praticamente os mesmos. Um elefante com 1000 vezes mais massa possui aproximadamente 1000 vezes mais células. Então você esperaria que ele precisasse de 1000 vezes mais energia. Ou seja, 250 mil quilocalorias por dia, mas é aí que você encontra problemas. Então qual é o problema aqui? Se sou um organismo gastando energia o dia todo, essa energia é irradiada na forma de calor corporal. Então estamos constantemente perdendo calor pela nossa superfície, pela nossa pele, para o ambiente. Para entender a importância, vamos simplificar o problema como fazem os físicos. Vamos supor que nossos animais são esferas perfeitas. Para deixar claro, isso não é necessário para o argumento funcionar, mas realmente torna tudo muito mais fácil de acompanhar. Como o volume de um animal é proporcional à sua massa,
O elefante de 3.000 quilos tem volume 1.000 vezes maior que o gato de 3 quilos. Então, seu raio deve ser 10 vezes maior, pois o volume é proporcional ao raio ao cubo. A área de superfície cresce apenas com o raio ao quadrado, então a superfície do elefante aumenta só 100 vezes. Gerar 1.000 vezes mais calor tendo apenas 100 vezes mais área de superfície para dissipá-lo acabaria muito mal para o elefante. Se fosse esse o caso, ele cozinharia vivo. Em 1838, cientistas franceses sugeriram outra lei de escala. Como o metabolismo gera calor irradiado pela superfície, a taxa metabólica, ou B, deveria escalar proporcionalmente à área de superfície A. Isso ficou conhecido como lei da superfície. Podemos reescrever para analisar como a taxa metabólica varia com a massa. A superfície é proporcional ao raio ao quadrado, então podemos substituir isso. Se a massa é proporcional ao raio ao cubo, o raio é proporcional à massa elevada a 1/3. Substituindo isso no lugar de R, vemos que a taxa metabólica escala com a massa elevada a 2/3. Um exemplo bem familiar é pensar em cozinhar. Talvez você queira preparar um peru grande para o Dia de Ação de Graças. Muitos perguntam quanto tempo é necessário por libra, mas isso é um pensamento linear. O essencial é considerar a espessura da ave ou do assado. Porque o calor está entrando por condução a partir do forno e o calor precisa se difundir pela carne. O tempo para essa difusão vai depender do comprimento característico, que nesse caso seria a espessura da carne. Vai ser proporcional ao quadrado da dimensão, enquanto o volume da carne vai ser proporcional ao comprimento ao cubo. Isso é proporcional ao peso da ave ou do assado. Assim, ao combinar esses fatores, o tempo necessário para cozinhar será proporcional à massa elevada a 2/3. Se eu quiser cozinhar um assado com o dobro do peso de outro, quanto tempo a mais? Seria o tempo multiplicado por 2 elevado a 2/3? Sim, se você quiser dobrar o peso, então só precisa cozinhar por cerca de 60% a mais. De tempo, não. 100% a mais. Segundo essa escala, um elefante 1.000 vezes mais pesado que um gato queimaria só 100 vezes mais calorias. Então, 25.000 em vez de 250.000, e a dose apropriada de LSD para o tusco teria sido de apenas 30 miligramas. Essas previsões distintas resultam de suposições diferentes sobre a variação da taxa metabólica conforme a massa. Note que, em ambos os casos, é só proporcional à massa elevada a uma potência. Esse tipo de relação é chamado lei de potência, e todas elas têm uma característica especial. Se você tirar o logaritmo dos valores de x e y, você obtém uma linha reta, e a inclinação da linha é igual ao expoente da lei de potência. Isso facilita identificar diferentes leis de potência. Se a inclinação for 1, isso é só uma escala linear comum. Se for menor que 1, como na lei da superfície, isso é chamado de escala sublinear. E se for maior que 1, isso é conhecido como escala superlinear. Por quase 100 anos, biólogos concordaram que o expoente de 2/3 da lei da superfície era o correto para a taxa metabólica. Mas então, em 1932, o biólogo suíço Max Kleiber decidiu colocar isso à prova. Ele pegou as taxas metabólicas de diferentes animais, desde uma pequena pomba de 150 gramas até um grande boi de 680 mil gramas, e então ele as colocou em um gráfico log-log em relação à sua massa. Como esperado, todos os dados se alinharam numa reta, mas a inclinação não era 2/3. Em vez disso, era cerca de 3/4. Isso ficou conhecido como lei de Kleiber. Isso implica que se você dobrar a massa de um animal, a taxa metabólica fica em cerca de 1,68 vezes o valor inicial, um aumento de 68% em vez dos 59% que seriam previstos pela lei de escala de 2/3. Segundo a lei de Kleiber, um elefante queima cerca de 178 vezes mais calorias que um gato, ou aproximadamente 45.000 quilocalorias, e a dose real de LSD que Tusco deveria ter recebido era de 53 miligramas, o que é cerca de 1/6 da dose que os pesquisadores deram a ele. Então isso explica a catástrofe de dosagem com o elefante Tusco. O trabalho original de Kleiber foi baseado em um conjunto pequeno de dados, composto principalmente por mamíferos, mas se você analisar dados de mais mamíferos e outros animais, como aves, répteis e peixes, você percebe que todos seguem aproximadamente a mesma relação de escala. Eles não se alinham porque a taxa metabólica basal dos animais de sangue quente é maior que a dos de sangue frio, mas todos eles seguem a mesma lei de potência, massa elevada a 3/4. Alguns defendem que essa relação alcança até as células e suas máquinas moleculares. Se isso for verdade, a lei de Kleiber governa a vida ao longo de mais de 25 ordens de magnitude. Mas então a questão é, se um elefante tem muito mais células,
e cada célula tem um tamanho semelhante ao de uma célula de uma criatura menor, e ainda assim está usando proporcionalmente menos energia, como se tivesse uma taxa metabólica menor por libra, ou por quilo, ou por célula. Isso realmente quer dizer que essas células estão funcionando com muito menos energia. É como se houvesse uma eficiência em ser grande, e é difícil entender o porquê. O que é que as células fornecem umas às outras, cooperando de algum modo? Eu acabei de colocar na minha calculadora 100 elevado a 3 quartos. Então, se você tem um organismo que é 100 vezes maior, então, de acordo com isso, só 31,6 vezes o metabolismo. Então parece ser uma grande economia. É uma grande melhoria e economia. É um fato biológico, mas as pessoas têm discutido há um século o que explica esses 3 quartos. Nas décadas seguintes à observação de Kleiber, o mistério só aumentou. Pesquisadores descobriram que o tamanho do cérebro cresce conforme a massa elevada a 3 quartos. O mesmo ocorre com a taxa de crescimento de um animal e o volume de sangue bombeado por minuto. Mas nem toda propriedade escala como a massa elevada a 3 quartos. Se perguntar quanto tempo uma criatura viverá, um mamífero, isso tende a ser proporcional à sua massa elevada a 1/4, 1/4, não 3/4. Isso quer dizer que, ao dobrar a massa de um mamífero, sua expectativa de vida aumenta em média 19%, o tempo de circulação do sangue também aumenta com a massa elevada a 1/4. Taxa de respiração e frequência cardíaca aumentam com a massa elevada a menos 1/4. Nem todas são leis de potência de 3 quartos, mas todas são múltiplos de 1/4. A dúvida de todos era: de onde vêm essas leis de escala de potência de 1/4? Uma teoria popular surgiu nos anos 90. Brian Enquist estava cursando graduação em biologia. Na maioria das aulas de biologia, você aprende sobre o ciclo de Krebs e precisa memorizar as partes de uma flor, entre outras coisas. Eles usam uma terminologia diferente para tudo. Um dia, ele fez uma aula de zoologia e viu gráficos de relações de escala com expoente de 1/4. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu pensei, você só pode estar brincando comigo, sabe? Isso é algo fundamental que está por trás da diversidade biológica. E ali, eu soube imediatamente que queria largar minha pesquisa especializada em fisiologia de plantas e fazer algo relacionado à escala. Enquist iniciou o doutorado orientado pelo professor James Brown, que há anos estudava leis de escala. Então eles sabiam que frequentemente, quando leis de potência aparecem, existe alguma forma de autossimilaridade no sistema subjacente. Eles se perguntaram qual seria essa autossimilaridade. Suspeitavam que isso podia ter relação com o transporte de recursos pelo corpo, e especialmente pelas redes responsáveis por esse processo. Eles tinham a intuição biológica, mas para uma teoria completa, precisavam de uma estrutura matemática formal. Resumindo, eles precisavam de um matemático ou físico teórico. E na época, Jim estava associado ao Instituto Santa Fé. E ele começou a perguntar por aí, sabe, se havia alguém ali interessado nessas relações de escala biológica. E então o presidente da época disse: sabe, eu conheço um físico que está em Los Alamos que estava falando sobre relações de escala biológica. E então conhecemos Jeffrey e foi imediato. É como se estivéssemos falando sobre as mesmas coisas há anos. É como, sabe, encontrar alguém que fala a sua língua, mas ninguém conseguia te entender. West, Brown e Enquist se uniram para buscar uma explicação para a lei de Kleiber. Eles começaram assumindo 3 premissas simples. A primeira premissa é que as redes que distribuem recursos preenchem o espaço, já que precisam alcançar todas as células do corpo. A segunda premissa é que as unidades terminais dessas redes, os segmentos mais finos na periferia externa do sistema de distribuição, têm largura igual, independentemente do tamanho do organismo. Ou seja, os vasos sanguíneos externos que nutrem as células da pele de um elefante têm espessura similar aos de um camundongo. O elefante só tem muito mais deles. A terceira premissa é que a evolução tornou essas redes de transporte eficientes com o tempo. Então, como deveria ser uma rede como essa? Bem, intuitivamente, para levar combustível de um lugar para outro da forma mais eficiente possível, você quer que o caminho seja o mais curto possível, basicamente uma linha reta. Mas, como o combustível precisa chegar a todas as partes do corpo, você também precisaria de muitos caminhos diferentes. À medida que os organismos aumentam, suas redes internas precisam abranger volumes maiores. Uma forma é esticar os caminhos para acompanhar o crescimento do animal. Aqui, o volume do animal deve crescer com o comprimento desses caminhos internos ao cubo. Se rearranjarmos, o comprimento do caminho interno escala com o volume e a potência de 1/3, assim como o comprimento total do animal.
Essa estrutura é extremamente ineficiente. Veja essas duas regiões. Os dois vasos que trazem sangue aqui seguem quase o mesmo trajeto no corpo e só se separam um pouco antes de chegar ao destino. Se tivéssemos um vaso até aqui e só o dividíssemos quando os caminhos divergissem, poderíamos atender ambas as regiões usando bem menos material e sangue para preencher os vasos. Você pode aplicar essa lógica a todos os vasos sanguíneos do corpo, resultando num sistema ramificado de vasos sanguíneos muito mais eficiente. Mas agora encontramos outro problema, porque cada ponto de ramificação oferece uma oportunidade para que parte do sangue seja refletida de volta. Se você tiver muitas reflexões, isso significaria que custa significativamente mais energia para bombear o sangue pelo corpo. Eles argumentaram que a natureza favorece estruturas que minimizam reflexões, o que ocorre se a área da seção transversal dos vasos for igual antes e depois da ramificação. Assim, se o vaso principal tem 2 centímetros quadrados de área, cada um dos 2 ramos deve ter área de 1 centímetro quadrado cada, pelo menos nos vasos grandes. Em vasos menores, os ramos podem ser mais grossos para permitir a desaceleração do sangue e troca de recursos com o tecido. Ao repetir esse padrão em toda a rede, forma-se um fractal de ramificação autossimilar. Se você observar o formato real do sistema circulatório, ele tem essa geometria. Parecia que eles estavam no caminho certo. Mas como você chega às leis de escala de potência de 1/4? Felix Hausdorff descobriu que fractais autossimilares possuem uma característica interessante. Pegue um segmento de reta. Ele é unidimensional e não é um fractal. Hausdorff atribuiu a esse segmento de linha o valor de 1,0. Mas agora imagine adicionar algumas curvas, e mais curvas nessas curvas. Se você continuar, a linha vai ficando cada vez mais parecida com um fractal. E se você continuar aplicando o tipo certo de contorções, aquele segmento de linha unidimensional preenche toda a região do plano 2D. Hausdorff definiu o valor 2,0 para as curvas fractais que preenchem o espaço, referente à sua dimensionalidade. Essas ideias valem para uma superfície 2D. Pense em uma folha de papel, certo? Bidimensional. Tudo o que a rede fractal está fazendo é amassar essa folha de papel e ela acaba preenchendo uma bola, um volume. Então agora você pode descrever essa folha de papel como uma esfera em vez de uma folha de papel bidimensional. Repita o padrão de dobras em escalas menores, fazendo a superfície 2D ocupar mais o volume 3D. No limite matemático, ela passa a preencher o espaço, com dimensão de Hausdorff 3,0. O que isso significa biologicamente? Isso permite ao organismo, para um determinado tamanho, consiga acomodar mais dessas áreas de superfície metabólica do que seria esperado, e é por causa dessa estrutura semelhante a um fractal que isso permite que você consiga acomodar e ter todas essas dobras e, convoluções umas sobre as outras para acomodar uma quantidade enorme de superfícies de membrana. Assim, a dimensão de Hausdorff da superfície do sistema circulatório é cerca de 3, o que significa que sua área superficial não aumenta proporcionalmente ao quadrado do seu comprimento, mas sim ao cubo do seu comprimento. E como a taxa metabólica depende de quão rápido os recursos podem ser trocados através da área superficial, bem, ela também deve escalar como comprimento ao cubo. Mas lembre-se, West, Brown e Inquist queriam explicar a lei de Kleiber. Então, eles precisavam saber como a taxa metabólica escala com a massa. Como cada célula depende da rede, o volume ao redor dela deve ser proporcional à massa do animal. Como o volume é a área de superfície vezes o comprimento, e esta é proporcional ao comprimento ao cubo, isso indica que volume e massa devem ser proporcionais ao comprimento à 4ª potência, o que pode ser reescrito para indicar que o comprimento é proporcional à massa elevada a 1/4. Se você incluir isso na equação, verá que a taxa metabólica é proporcional à massa elevada a 3/4. Exatamente como Max Kleiber havia descoberto. West, Brown e Enquist publicaram seu trabalho em 1997 e logo ficou conhecido como Teoria WBE por causa de suas iniciais. E a teoria é bastante rígida. Ela faz previsões muito específicas. Isso é boa ciência. Ok, isso é se arriscar, e é uma teoria incrivelmente bela. Veja esta tabela do livro de Jeffrey West. Estes são os expoentes de escala que a teoria WBE prevê, incluindo muitos que não são múltiplos de 1/4, mas todos decorrem da mesma teoria. Por exemplo, o raio da aorta de um animal deve aumentar com sua massa na razão de 3/8, ou 0,375. A área dos pulmões deve escalar com a massa na razão de 11/12, ou cerca de 0,92. No total, esse gráfico apresenta 26 previsões diferentes. Agora, esses são os dados observados. Raio da aorta, 0,36. Área dos pulmões, 0,95. Isso é o mais impressionante do que eles fizeram. Eles tinham uma tabela com, 20 ou 30 previsões de expoentes exóticos, e é isso que você realmente vê nos dados.
Então essa teoria explica não só o expoente de 3/4 do metabolismo, mas literalmente dezenas de outras coisas medidas pelos biólogos. Algumas leis de escala ficam fáceis de entender após conhecer a lei dos 3/4 do metabolismo. Veja, por exemplo, a frequência cardíaca de um mamífero. A frequência cardíaca é a taxa de fluxo sanguíneo dividida pelo volume de sangue por batida. Descobriu-se que o volume de sangue por batida aumenta proporcionalmente à massa do animal. Então ficamos só com M e a taxa de fluxo sanguíneo. Lembre-se, metabolismo é como os nutrientes se distribuem no corpo. A maioria dos biólogos concorda que taxa metabólica e fluxo sanguíneo são proporcionais. Logo, a frequência cardíaca escala como a taxa metabólica dividida pela massa. Substituindo pela lei de escala de Kleiber, isso resulta em M elevado a menos 1/4. Animais maiores tendem a ter batimentos cardíacos mais lentos que menores, e isso é observado na natureza. O musaranho etrusco, o menor mamífero do mundo, tem frequência cardíaca de 1.200 batimentos por minuto ou 20 por segundo. O elefante da savana africano, maior mamífero terrestre, tem frequência cardíaca de apenas 30 batimentos por minuto. Também podemos fazer isso quanto à expectativa de vida. Uma teoria central é que a longevidade animal depende do acúmulo de danos metabólicos, ou seja, conforme cada tecido de um organismo processa nutrientes ao longo do tempo, isso faz com que danos se acumulem. Com o tempo, isso leva o animal à morte. A taxa de acúmulo de danos em um animal é sua taxa metabólica por unidade de massa, e sua expectativa de vida deve ser o inverso dessa taxa. Quanto mais rápido os danos se acumulam, mais cedo ele morre. Se for devagar, vive mais. Portanto, a expectativa de vida é proporcional a M sobre B, ou pela lei de Kleiber, M à potência de 1/4. Então a expectativa de vida deve aumentar com a massa. Você realmente vê isso na natureza. Um musaranho vive só de 1 a 2 anos na natureza. Um elefante africano pode viver até 70 anos. Então, se você é um pequeno mamífero, seu coração bate muitas vezes por minuto, mas você vive uma vida relativamente curta. Se você for um mamífero maior, seu coração bate mais devagar e você vive mais tempo. Então é aquela coisa de viver rápido, se consumir e morrer jovem, certo? Ou gastar com moderação e viver uma vida realmente longa. Você também pode ter notado algo. A frequência cardíaca é proporcional a B sobre M. Então é igual a B sobre M vezes uma constante. E a expectativa de vida é proporcional a M sobre B. Elas são inversas uma da outra. Elas variam em direções opostas. Agora, o número total de batimentos cardíacos na vida de um animal é simplesmente a frequência cardíaca multiplicada pela expectativa de vida. Então, quando você multiplica esses dois termos, eles se cancelam, restando apenas uma constante. Isso sugere que, não importa de qual mamífero você esteja falando, ele deve ter cerca do mesmo número de batimentos cardíacos. Você pode descobrir esse número usando exemplos. Vamos começar com o musaranho etrusco. Os 1.200 batimentos por minuto do musaranho, multiplicados por uma expectativa de vida de cerca de 1 ano e meio, resultam em aproximadamente 950 milhões de batimentos cardíacos ao longo da vida do musaranho. Os 30 batimentos por minuto de um elefante africano, ao longo de 65 anos de vida, somam pouco mais de 1 bilhão de batimentos cardíacos. E poderíamos continuar, mas quase todos os mamíferos analisados chegam ao mesmo número, cerca de 1 bilhão de batimentos cardíacos. É por isso que quase todos os mamíferos, desde um pequeno camundongo até uma gazela, de um guepardo a um hipopótamo, todos têm cerca de 1 bilhão de batimentos cardíacos entre o nascimento e a morte. Mas há uma grande exceção, um mamífero que tem significativamente mais de 1 bilhão de batimentos cardíacos. E esses somos nós, humanos. Nós somos os sortudos. Há 300 anos, os humanos estavam mais próximos do padrão de 1 bilhão de batimentos cardíacos. Por volta de meados do século XIX, a teoria dos germes e melhores métodos de saneamento se popularizaram, reduzindo drasticamente mortes infantis e por doenças. Com o aumento da expectativa de vida, cresceu o número médio de batimentos cardíacos durante a vida. Se você olhar de perto, também pode ver algumas quedas significativas, como essa queda de 1918, causada pela pandemia de gripe espanhola, ou aqui, aparente impacto da Segunda Guerra Mundial. Mas no geral a tendência é clara. Temos aumentado o número de batidas do coração ao longo da vida, chegando a quase 3 bilhões para o ser humano médio antes de morrer. Não sei se há argumento melhor a favor da ciência e da tecnologia que esse. Isso deu ao ser humano médio mais do que uma vida extra. E não são só os humanos. Outros mamíferos foram observados vivendo muito mais tempo em cativeiro, quando estão longe dos perigos que normalmente encontrariam na natureza. Se olharmos apenas pelo número de anos que vivemos, nossa expectativa de vida já é de um mamífero bem maior, algo entre um elefante e uma baleia. Há algo curioso nessa tendência. Dê uma olhada nesse gráfico. Parece surpreendentemente semelhante ao gráfico anterior. Na verdade, se você sobrepuser eles ficam incrivelmente parecidos. Agora quero que você tente adivinhar o que é esse gráfico.
Você já tem sua resposta? É o número de pessoas vivendo em cidades. Nestes dois gráficos, usamos dados de regiões do Reino Unido com registros de vários séculos, mas o resto do mundo seguiu tendências semelhantes. Claro, isso não significa que as cidades fazem as pessoas viverem mais, mas isso vai contra a percepção de que as cidades são cheias de poluição e focos de doenças. Já em 1889, um médico escreveu: os germes venenosos e a poluição da cidade, seu ar e água impuros, esgoto ruim e incômodos sem fim. Então, como você reconcilia essas duas visões? Ou, mais especificamente, existe algum dado quantitativo sobre como cidades menores se comparam às maiores? Acontece que isso é algo que Geoffrey West buscou após seu trabalho com Brown e Enquist. Ele e colaboradores como Louis Bettencourt e outros analisaram leis de escala em cidades. Eles estudaram como propriedades, como o número de crimes mudam com o crescimento da população urbana. Descobriram que, ao plotar crimes graves em um gráfico log-log, os dados se alinham em uma linha reta com inclinação de 1,15. O crime cresce mais rápido que linearmente, de forma superlinear. Então, para cada vez que a população de uma cidade dobra, você tem cerca de 2,2 vezes mais casos criminais, ou cerca de 120% a mais de crimes, em vez dos 100% que você poderia esperar ingenuamente. Além disso, os pesquisadores notaram que esse padrão também ocorre na quantidade de águas residuais e no número de casos de AIDS. Os expoentes variam um pouco, mas em geral, o crescimento das cidades aumenta todos esses fatores. Parece que o médico estava no caminho certo. Você pode achar que a vida seria melhor se todos vivêssemos em pequenas cidades. Mas esse pode não ser o caso. Em 2006, Dirk Halbin, Christian Kunert e Geoffrey West analisaram como o número de postos de gasolina varia em função da população. Cidades 2 vezes maiores precisam do dobro de postos de gasolina porque precisamos fornecer energia como gasolina para todos esses carros, não exatamente nutrientes. A expectativa ingênua é que dobrar o número de carros exigiria o dobro de combustível e postos de gasolina. Para verificar isso, colocaram os dados em um gráfico log-log e obtiveram uma linha reta, mas o expoente não era 1, era cerca de 0,8. Isso quer dizer que, a cada duplicação, só é necessário cerca de 74% mais postos de gasolina, gerando boa economia. A quantidade de estradas e cabos elétricos cresce de forma semelhante, com expoentes de escala próximos de 0,85, segundo West em seu livro. É interessante que algumas das coisas que podemos compartilhar, como você pode dirigir na estrada, mas eu também posso quando são recursos compartilhados, sim, as cidades podem ser surpreendentemente sustentáveis. Cidades podem ser mais sustentáveis do que se imagina, até mais do que viver isolado. Mas as cidades têm benefícios ainda maiores. Coisas como salários totais, PIB e o número de patentes aumentam de forma superlinear, com expoentes que ficam em torno de 1,15. Ou seja, para cada vez que o tamanho dobra, você tem cerca de 120% a mais de cada um desses fatores. Tudo isso se torna especialmente significativo quando você compara uma pequena cidade de, digamos, 50 mil pessoas, com uma cidade 100 vezes maior, porque as necessidades de infraestrutura só precisam aumentar por um fator de cerca de 50, enquanto salários totais, PIB, patentes e invenções, todos aumentam por um fator de 200. Infelizmente, doenças e crimes também aumentam pelo mesmo fator. Ou veja por este lado, por pessoa, você só precisaria de cerca de metade da infraestrutura, enquanto recebe o dobro de todos os fatores socioeconômicos. As cidades, longe de prejudicar o mundo, podem ser uma das melhores invenções e um motor indireto de muito progresso científico e tecnológico. Talvez seja por isso também que as pessoas costumam dizer que a vida na cidade parece mais rápida. Esse sentimento parece justificado, pois pesquisadores analisaram a velocidade de pessoas em cidades de vários tamanhos, e eles descobriram que as pessoas literalmente andam mais rápido em cidades maiores. Isso depende do tamanho da cidade. Não é só sobre calçadas congestionadas, mas a energia do lugar deixa as pessoas mais agitadas e elas se movem mais rápido nas cidades. O ritmo da vida parece estar acelerando. Mas isso pode ter um preço, porque, como uma pessoa disse, hoje em dia tudo é ultra. Tudo está sendo continuamente transcendido, tanto no pensamento quanto na ação. Ninguém mais se conhece. Os jovens são agitados cedo demais na vida e depois são levados pelo turbilhão dos tempos. Riqueza e rapidez são o que o mundo admira. A vida está acelerando tanto que talvez os humanos não acompanhem? Bem, provavelmente não, porque essa citação foi escrita em 1825 por Wolfgang von Goethe, nos últimos 200 anos e provavelmente há mais tempo.
Quase toda a geração sentiu que a vida estava acelerando. Mesmo assim, todas as gerações lidaram com isso. Acho provável que continuemos nos adaptando indefinidamente. À medida que as cidades crescem, todos continuaremos a aproveitar as economias de escala, assim como os mamíferos se beneficiam por serem maiores. Embora a teoria WBE pareça prever a origem dos expoentes nas leis de escala biológica para as cidades, ainda não existe uma teoria explicativa amplamente aceita. Tentar explicar de onde vêm esses expoentes de 0,85 e 1,15 é um dos grandes objetivos para os teóricos. Mesmo a teoria WBE não é universalmente aceita. Para começar, o fato de ela prever os expoentes corretos não significa necessariamente que a teoria em si esteja correta. Há outras teorias que prevêem os mesmos expoentes de escala, e também existem algumas outras críticas. Há muita discussão. Pode parecer convincente e pessoalmente acho isso impressionante. Mas eu tenho colegas muito bons, como Peter Dodds, da Universidade de Vermont, e ele acha que muita da análise de dados não é feita exatamente da maneira correta, ou que os dados são tão ruidosos que você não deveria levar isso tão a sério. Dawes até argumenta que a lei de Kleiber pode não ser verdadeira. Na década de 1960, houve um simpósio sobre metabolismo energético, um nome mais ou menos assim em animais. No final, votam 29-0 para ser 3/4, certo? Porque é preciso definir regras. Se olhar os dados, o que ninguém faz mais, certo? Os dados não funcionam, não funciona. Este gráfico mostra a taxa metabólica versus massa, com base em um estudo de 391 espécies de mamíferos, superando o alcance de Kleiber. A inclinação de 3/4 se ajusta muito bem, mas esta é apenas a parte de cima do gráfico, os maiores mamíferos. Se você ampliar, verá que o restante dos mamíferos parece seguir uma linha mais próxima de 2/3. Estudos recentes sobre o metabolismo das aves mostram inclinação mais próxima de 2/3 do que de 3/4. Será que aqueles cientistas franceses de séculos atrás estavam certos? A taxa metabólica realmente só varia com a área de superfície? Bem, calma lá. Para começar, muitos estudos recentes sobre animais de sangue frio encontram expoentes que são significativamente maiores do que 2/3. O maior problema é que medir taxas metabólicas é difícil. Normalmente consiste em colocar os animais em um recipiente e medir com precisão o calor produzido ou o consumo de oxigênio. Tudo isso garantindo que o animal esteja repousado, calmo e sem estresse. Não surpreende que seja difícil fazer isso com animais grandes. Muitos estudos identificaram expoentes de escala cujas barras de erro abrangem 2/3 e 3/4. Hoje, a comunidade científica está dividida. Muitos defendem a lei de Kleiber e a escala de 3/4, outros preferem 2/3. Mas um número cada vez maior suspeita que não exista um expoente de escala universal para toda a vida. Na verdade, é bem possível que a taxa metabólica de mamíferos maiores escala com sua massa elevada a 3/4, enquanto, para os menores, é sua massa elevada a 2/3. Sabe, como em toda ciência sempre há discussões, e isso é positivo. O grande apelo seria alguém medir tudo de maneira impecável. Em 2026 não pode ser só um elefante em um único zoológico, é preciso medir novamente com precisão. O que todos concordam é que as leis de escala são reais. A vida nem sempre é linear. Existem exceções. Muitas vezes na vida real, há desvios da proporcionalidade e você precisa estar atento a isso. Às vezes, as coisas superam as expectativas e, à medida que ficam maiores, se tornam mais eficientes. Às vezes, o tamanho traz desvantagem. Por isso, vale a pena saber como as coisas variam com o tamanho. Do ponto de vista da eficiência energética, animais se beneficiam por serem maiores. Assim, todos podemos nos beneficiar com mais pessoas vivendo em grandes cidades. Isso pode levar a mais descobertas e invenções e, assim, melhorar o padrão de vida de todos nós, o que pode nos dar mais batimentos cardíacos ao longo da vida. Desde a lei da superfície até a lei de Kleiber e a teoria WBE, a relação entre taxa metabólica e massa é debatida na biologia há séculos. Com dados melhores e análise cuidadosa, há uma boa chance de que a próxima geração de pesquisadores possa ser aquela que finalmente vai encerrar esse debate. Pode ser um de vocês que está assistindo ou um estudante conhecido seu. O patrocinador de hoje, Brilliant, está formando a nova geração de pesquisadores e preparando-os para grandes desafios. O Brilliant é um tutor avançado que ajuda estudantes a se destacarem em matemática, ciência e programação. No aprendizado, o ensino individual é considerado o padrão ouro, mas isso pode ser caro e logisticamente difícil. Como alternativa, os estudantes muitas vezes recorrem à IA em busca de orientação. A maioria das plataformas de IA prejudica o aprendizado
ao apenas fornecer respostas. O Brilliant foi criado para guiar estudantes a descobertas próprias, com perguntas instigantes e problemas divididos em etapas. Por exemplo, ao iniciar uma lição do Brilliant sobre rotação de coordenadas e informar a ferramenta de tutoria que tinha dificuldades, veja o que aconteceu. Ela fez uma pergunta específica de acompanhamento e até destacou pontos no gráfico como dica. O Brilliant é uma ótima ajuda para jovens estudantes de matemática e ciências. É a ferramenta que eu gostaria de ter tido na escola. Clique no link abaixo ou escaneie o QR para usar o Brilliant Tutor grátis. Ou faça upgrade para o Premium e desbloqueie todos os cursos. E agora, os espectadores do Veritasium podem economizar 20% em uma assinatura anual em brilliant.org/Veritasium. Quero agradecer a Brilliant pelo patrocínio deste vídeo e quero agradecer a você por assistir.